Boa tarde, graça e paz seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15 de Gênesis. Eu tenho como título A Aliança de Deus com Abrão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa, ou em algumas versões, grande será o seu galardão. Aqui nesse início da palavra do Senhor, nós vemos Deus dando uma visão a Abrão e falando para Abrão não ter medo, porque Deus é que é o escudo de Abrão, ou seja, Deus é que é o nosso escudo. O que nós temos que ter em relação a Deus não é medo, não é pânico, não é isso que o nosso coração deve ter em relação a Deus, e sim temor, reverência, respeito. E pela primeira vez nós vemos a citação da palavra galardão. Deus fala com Abrão: não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será o seu galardão. Galardão, ele traz para nós a expressão de recompensa pela obra que Deus nos dá sendo cumprida. Então, algumas pessoas mencionam assim: o galardão daquela pessoa é grande, ela deve ter muito galardão. Mas Deus nos dá talentos, tarefas, segundo a nossa capacidade. Se a algum é dado a capacidade de ser um levita, de louvar, de levar o evangelho através do louvor, se ele cumpriu, ele vai receber o seu galardão. Se o outro, a sua tarefa, o seu talento tem a ver com intercessão, colocar as pessoas em oração, ela terá a sua recompensa de acordo com a sua missão cumprida. E pela primeira vez aqui nós vemos a palavra galardão. Nós não sabemos ao certo o que será, mas com certeza o que vem de Deus é maravilhoso, é grandioso e vale a pena a gente esperar por essa recompensa, por esses galardões. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me deras se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: então tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho será gerado por você, mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim, Abrão, será a sua descendência. Nós vemos desde o chamado de Abraão no capítulo 12, Deus prometendo a Abraão uma terra, Deus prometendo a Abraão uma geração, nação, nações. E chegou um ponto aqui que Abrão, ele já com 75 anos no mínimo, ele começa a questionar: mas como assim? Como eu vou ser pai de nações, de nação, se eu não tenho um filho sequer? O mais próximo que eu tenho de um filho, digamos, é o que ele está querendo dizer aqui, é um servo que nasceu na minha casa.
Ele é que vai ser o meu herdeiro. Isso nós não podemos questionar tanto a Abraão, porque em vários momentos da nossa vida nós somos muito ansiosos e queremos as coisas, as nossas bênçãos, os nossos milagres no nosso tempo. E Abraão aqui, ele imaginou, puxa vida, eu devia ter talvez 12 filhos, 20 filhos, para que lá no futuro eu tenha uma grande nação. E até agora eu não tenho filho nenhum. Como assim? O que o Senhor pode me dar de tão precioso? Lembrando que para os judeus a bênção maior era aquela família grandiosa, com muitos filhos. Isso é um dos maiores tesouros, tanto para aquela geração quanto para os judeus. E Abraão, com uma grande promessa, e ele não via nada, ele não tinha nada. E eu gosto muito de Eclesiastes, no capítulo 3, ajuda a consolar os nossos corações nessa espera, e que diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntá-las. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Mas o primeiro versículo diz: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Para o Filho de Deus, ele precisa compreender que ou a nossa bênção não chegou porque ela não é boa, ela não é viável, talvez ela vai causar algum dano para nós, ou Deus tem um projeto maior para nós, ou simplesmente estamos sendo provados na nossa paciência, na nossa fé, e nós devemos esperar com paciência no Senhor. Aqui nós vemos um certo desespero de Abraão, dizendo para o Senhor que, como assim, uma tão grande promessa e ele não tinha filho nenhum? E Deus fala com ele: você, Abraão, terá o seu herdeiro, não será o seu servo o seu herdeiro. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu, ele teve fé que Deus daria a ele um herdeiro. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá,
onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão como muitos bens. Então aqui nós vemos Abrão, ele faz ali um sacrifício, ele corta alguns animais ao meio para ser queimado em sacrifício, coloca um de frente para o outro e de repente, no meio daquele sacrifício, Deus dá uma revelação a Abrão. Lembremos que Deus é onisciente, ele tem ciência de todo e qualquer fato, de toda e qualquer história lá na frente. E aqui ele traz para Abrão um fato que iria acontecer com a geração que Adão ainda nem tinha tido ainda. Mas Deus já estava trazendo para ele uma revelação que muitos e muitos anos à frente, a geração que viria de Abrão, ela seria escrava por 400 anos no Egito. E que eles iam ser muito judiados ali no Egito. Ia passar por uma grande prova ali no Egito. Mas que o Senhor também diz que aquela nação iria sofrer o castigo de Deus. E essa foi aquela nação que Moisés livra do Egito, e o Egito sofre com 10 pragas que o Senhor manda para eles, e Deus manda um libertador para a nação, para a geração de Abrão, e liberta com mão forte daqueles 400 anos de escravidão. Isso é muito lindo. Porque Deus estava revelando para Abrão, e Abrão nem tinha tido filhos ainda. E nós conhecemos a onisciência de Deus. É para a gente entender que Deus conhece a nossa vida, a nossa história, a nossa família lá na frente. E que muitas vezes coisas que nós estamos ansiosos demais por ela agora, nós temos que aprender a fazer a oração: Senhor, eu estou te pedindo isso, mas seja feita a sua vontade. Me livra da tentação, talvez de ter uma coisa que não é para ser para mim. Porque Deus conhece lá na frente, Deus revela para Abrão, antes mesmo que ele tivesse uma grande geração, uma grande nação, ele revela feitos que iriam acontecer lá na frente. E naquele dia, o Senhor fez, deixa eu ver que eu te parei, você porém irá em paz a seus antepassados e será sepultada em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, para a terra de Canaã, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma rocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos iditas, dos ferezeus, dos efaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Veja bem, Abrão armou aqui todo aquele sacrifício entre os animais e diz que o Senhor, ele passou como uma brasa de fogo, ele passou como um fogo fumegante ali no meio daquelas partes. Nisso ele estava dizendo: eu estou fazendo uma aliança com você, Abrão. Essa terra, a terra de Canaã, será sua e não mais de ninguém. No lugar de todas essas pessoas que o Senhor citou aqui, o dono é Abrão e toda a geração de Abrão. Em Deuteronômio 4, 24 diz assim: pois
O Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso e é fogo consumidor. E agora Deus faz uma aliança com Abrão, se manifestando aqui no meio deste sacrifício como um fogo consumidor. O próprio Deus passando aqui entre as partes desses animais cortados para fazer com Abrão uma aliança, que aquela terra, a terra de Canaã, seria de Abrão, seria da geração de Abrão. Não interessa os inimigos que tinham ali na terra, não interessa os inimigos que teriam ali naquela terra, não interessa os inimigos que tem hoje, impedindo a Jerusalém, aos judeus de tomar posse. Deus deu aquela terra para Abrão e para toda a sua descendência. E Deus selou essa aliança. No meio daquele sacrifício, selou com fogo. A nossa aliança hoje é com o Senhor Jesus Cristo, e tudo que Ele prometeu para nós, através dessa aliança, ninguém vai poder roubar de mim e de você. Fique firme nessa aliança, porque Deus é fiel para cumprir. Amém? Deus te abençoe.